provar, né, todos os dias do seu amor, da sua fidelidade, do seu cuidado para com as nossas vidas. Isso é tremendo, saber que há um Deus que nos ama, né? Cantamos tanto esta noite, expressando essa verdade. Podemos contar com Deus que nos ama e cuida das nossas vidas. Amém, queridos? Vamos manter o nosso coração cheio de fé e expectativa daquilo que Deus vai fazer ainda em nós e através das nossas vidas. Nós podemos dizer amém. Peço que você abra rapidamente a palavra comigo em Lucas capítulo 2. Lucas capítulo 2. Onde faremos a leitura a partir do verso 8 até ao 16. Havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam o seu rebanho durante as vigílias da noite. E um anjo do Senhor desceu onde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e ficaram tomados de grande temor. O anjo, porém, lhes disse: não temais, eis aqui vos trago boa nova de grande alegria, que o Senhor será para todo o povo. É que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo o Senhor. E isto vos servirá de sinal: encontrareis uma criança envolta em faixas e deitada em manjedoura. E subitamente apareceu com um anjo uma multidão da milícia celestial, louvando a Deus, dizendo: glória a Deus nas alturas e paz na terra entre os homens, a quem Ele quer bem. E ausentando-se deles os anjos para o céu, diziam os pastores uns aos outros: vamos até Belém e vejamos os acontecimentos que o Senhor nos deu a conhecer. Foram apressadamente e acharam Maria e José e a criança deitada numa manjedoura. Queridos, esse é um texto que fala de um momento tremendo, né? Um momento em que o Verbo se fez carne para habitar entre nós. Um momento em que Ele deixou a sua glória, Jesus se vestiu da carne, da pele humana e esteve entre nós, cheio de glória e majestade. Amém, queridos? Então é um momento em que Jesus Cristo veio ao mundo para realizar a sua obra tremenda, da qual cada um de nós é fruto, o que foi o amor de Deus manifestando-se na pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, para com você e para comigo. Estamos vivendo final do ano, e como sempre acontece, temos aí a comemoração do Natal, momento em que muitos cristãos usam árvores de Natal, guirlandas, enfeitam suas casas. Outros cristãos entendem que o Natal é uma festa pagã, que tem a sua origem em religiões não cristãs, e consideram uma festa secular. Sabemos que a celebração do aniversário de Jesus nunca fez parte do calendário da igreja primitiva. Então, nos primeiros dias da igreja não se comemorava o Natal. Veio acontecer apenas cerca de 400 anos depois do nascimento de Jesus, foi quando se começou a comemorar o Natal. O que sempre se comemorou, e nós fazemos isso todos os meses, né? E foi o que Jesus determinou que fizéssemos, é a ceia do Senhor. Hoje ainda nós cantamos acerca da obra da cruz. Amém, queridos?
cantamos acerca da tremenda obra de Deus, que foi não apenas a morte, né, o derramar do sangue de Jesus Cristo sobre seu corpo ferido e partido por amor de nós, mas pudemos cantar que a terra estremeceu, amém, queridos? E os sepulcros se abriram e Jesus Cristo ressurgiu dentre os mortos, aleluia. Ele está sentado à destra do Pai, Rei dos reis, Senhor dos senhores, aquele que é digno de receber toda a glória e todo o louvor. Você pode dizer amém? Amém. Então nós estamos celebrando muito mais do que o Natal. Nós estamos celebrando a vida que Jesus Cristo nos deu através da sua morte e através da sua ressurreição. Então nós sabemos que a única comemoração que Jesus Cristo deixou para a sua igreja, que somos nós, é a ceia do Senhor, que é exatamente o momento em que partimos o pão, bebemos o cálice e lembramos acerca de toda a obra redentora, salvadora do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e celebramos também a sua ressurreição, porque diz lá no momento em que celebramos a ceia, até que possamos no reino de Deus participarmos novamente com Jesus, amém, queridos? Então essa é a celebração que Jesus Cristo deixou para nós. Agora, é inegável, né? E precisamos lembrar que o Natal é como um costume amplamente enraizado em nossa cultura ocidental. O Natal é celebrado, né, por muitos como o aniversário de Jesus Cristo. Se a gente for comemorar o aniversário de Jesus Cristo, tem 2018. Por isso, quando a gente vai ver lá em Apocalipse, fala que ele tem cabelos brancos como a neve, né? É verdade? Tem os cabelos brancos como a neve. Então, se a gente for partir do momento que vamos comemorar o aniversário de Jesus, ele tem 2018 anos. Aleluia. Podemos dizer que ele é verdadeiramente o bom velhinho. Amém? O ancião de dias, que diz Apocalipse, aleluia, que nós temos o verdadeiro bom velhinho, amém, queridos? O eterno, aquele que vive desde todos, né, os séculos passados, como o futuro, ele é eterno, aleluia por isso, glória a Deus. Agora, diante deste momento, né, em que todos, de modo geral, né, o mundo ocidental fala sobre o Natal, né, faz a festa e comemora a vinda de Jesus Cristo, nós precisamos realmente pedir para Deus sabedoria como vivemos essa realidade, amém? A Bíblia diz: estamos no mundo, mas não somos do mundo. Então precisamos ter sabedoria de como viver esses momentos e aproveitarmos as oportunidades para ministrarmos quando reunimos com pessoas, amigos, familiares, né? Usarmos como oportunidade de falarmos sobre Jesus Cristo, amém, queridos? Falarmos acerca do seu amor, da sua obra, da sua infinita graça, e compartilharmos o Evangelho. Aqueles que ainda, embora, né, comemorem o Natal, não têm o entendimento e a revelação de quem realmente Jesus Cristo é, né? Para muitos ainda, Jesus é aquele infante, aquela criança, né, a manjedoura, ainda não conhecem Jesus Cristo vivo, ressurreto, todo-poderoso, amém, queridos?
Então nós temos que aproveitar esses momentos para compartilhar do Jesus que nós conhecemos, a quem temos provado, de quem temos recebido graça e poder em nossas vidas, que tem transformado as nossas vidas, as nossas famílias. Você pode dizer amém? Então, oportunidades que devemos aproveitar para falar e ministrar acerca de Jesus Cristo. Agora, a pergunta é pecado celebrar o Natal? É pecado comemorar o Natal? Sabe, nós temos dois pontos aqui, né? Tem aqueles que falam que sim, que não deve se comemorar de jeito nenhum, e tem aqueles que não, tudo bem, o Natal é beleza, podemos comemorar plenamente o Natal. Antes de respondermos essa pergunta, vamos rapidamente, né? Nós já temos falado algumas vezes sobre isso, mas só para nos lembrar, eu quero rapidamente falar sobre a origem do Natal. Na verdade, o dia 25 de dezembro, era comemorada uma festa pagã no Império Romano. Era realmente só comida, bebida, né? Era uma festa realmente carnal, que acontecia todo dia 25 de dezembro. E era conhecida como Natalis Solis Invictus, que quer dizer nascimento do sol invencível. Então era uma comemoração para um deus pagão, e o nome desse deus chamava Mitra, que era o sol invencível. Então era uma festa em homenagem a Mitra, uma religião dos persas. E foi a partir do ano de 440 depois de Cristo que esta data foi fixada no calendário para comemorar o nascimento de Jesus. Foi aquele momento em que muitos estavam se convertendo ao Evangelho e muitos pagãos estavam se convertendo a Cristo. E aí o que aconteceu? Houve uma mudança. Então, ao invés de se comemorar o Deus Mitra e o nascimento dos solis invictus, né? Do sol invencível, passou-se a celebrar a Cristo. Né? E então foi assim que começou a comemoração do Natal. Agora, se nós pensarmos, hoje, no Natal, é celebrado acerca de Jesus, e Ele é o sol da justiça. Amém, queridos? Sol da justiça. Malaquias 4:2 mostra aqui a profecia acerca de Jesus, diz assim: para vós outros que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação nas suas asas. Então aqui a palavra profética fala de Jesus. Ele sim é o verdadeiro sol. Amém, queridos? Ele sim é o verdadeiro sol invencível, sol invictus. Ele é o verdadeiro sol. Então nós vimos assim que os persas, né, eles comemoravam, e ali apenas havia prazeres terrenos, momentâneos. Agora, quando se fala assim do Natal, deveria sempre a ênfase ser sobre o anúncio da salvação, a libertação e o perdão dos pecados e a vida eterna que recebemos através de Jesus Cristo. Quando nós vemos lá Mateus 1:21, quando foi anunciado o nascimento de Cristo para Maria, diz assim: ela dará à luz um filho
ou melhor, o anjo está falando com José, né, para desposar Maria, está dizendo: ela dará à luz um filho e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Então aqui é anúncio de Jesus falando sobre ele ia nascer para ser salvador do pecado, salvador do pecado. Quantos podem dizer amém? Então nós estamos assim, pensando um pouquinho. Nós vivemos num mundo ocidental, onde a celebração do Natal, ainda que por muitos não entendiam exatamente o que significa e o que se deve verdadeiramente celebrar e comemorar, né? Nós vemos assim, que basicamente, então, quando a gente pensa no Natal, o que vem à mente quando fala sobre o Natal? Para muitos vem Papai Noel, presente, na verdade, mas de um modo geral, quando se fala de Natal, nós pensamos em Jesus, não é verdade? Sim ou não? Jesus é o que vem à mente, né? Natal, a gente pensa em Jesus. Agora, então vamos voltar um pouquinho no tempo, lá no começo, quando começaram a comemorar o Natal. Aquela data era do deus Mitra. Amém, querido? Agora, o que nós percebemos, né, é que esse sol se apagou. Sim ou não? Esse sol se apagou, foi esquecido. Séculos se passaram, enquanto o sol da justiça venceu o mundo, venceu o pecado, venceu as trevas. Amém, queridos? E brilha hoje intensamente e brilhará para todo sempre. Aleluia. Então, se há alguma coisa que nós podemos também situar, né, é de uma maneira histórica, é perceber o quanto Jesus Cristo venceu, o quanto Ele é vencedor. Amém, queridos? Então o sol da justiça permanece brilhando com toda a sua intensidade. Então, quando nós pensamos no dia 25 de dezembro, né, não há mais quem pense em Mitra, não há mais quem celebre Mitra. Amém, queridos? Não há mais, porque hoje quem prevalece, quem estabeleceu, a Bíblia diz assim: quem estabelece o tempo é o Senhor. Amém? Ele estabelece os dias que estão nas mãos do Senhor. Então, nós vemos que prevaleceu, Jesus Cristo prevaleceu sobre a história. Amém, queridos? Ele prevaleceu sobre as tradições, sobre o paganismo, sobre a história. Jesus está prevalecendo e prevalecerá. Ele é o Rei dos Reis, o vencedor. Amém, queridos? Ele realmente, finalmente, né? A Bíblia diz que tudo vai ser colocado debaixo dos pés do Senhor. Aleluia. Então nós podemos celebrar esta verdade. Você pode dizer amém? Amém. Agora, nós podemos ver o Natal de duas maneiras. Uma é como muitos dizem, né? O Natal é uma festa comercial, é uma festa do Papai Noel, é uma festa das bebidas e comidas. Agora, dentro desse contexto, né, muitos aqui participam com as famílias, participam com amigos. Então, dentro desse contexto, que realmente há isso, né? Quando fala assim, o Espírito Natal. Então, quando você vê as propagandas falando sobre o Espírito Natal, shopping center, sim ou não? É o Papai Noel, são os presentes, então, de alguma maneira,
nós vemos que para muitos, Natal realmente é uma festa comercial, é uma festa material, uma festa apenas natural. Agora, nós como cristãos que cremos em Jesus Cristo, que temos experimentado realmente a obra de Cristo, temos que realmente entrar nesse contexto. Amém, queridos? Para anunciar o Evangelho, para pregar a palavra, para dar testemunho da esperança que temos, da obra que Jesus Cristo tem trabalhado nas nossas vidas. Você pode dizer amém? Realmente usar esse momento para levar pessoas a conhecerem a Jesus Cristo como o verdadeiro Senhor e Salvador. O entendimento nosso, nós não temos um dia para celebrarmos a vida de Cristo. Todos os dias são dias de celebração. Você pode dizer amém? Todos os dias são dias de celebração. Todos os dias são dias de celebrarmos o Deus conosco. Jesus, ele veio e permanece no nosso meio, mediante o seu Espírito Santo. Amém? Então Jesus está vivo, presente, atuante, com poder, com graça, realizando a sua obra em nossas vidas a cada dia. Então a celebração é todo dia. Se vamos comemorar o Natal, Natal é todo dia. Você pode dizer amém? Todo dia, porque todo dia nós vamos lembrar do quanto Deus nos amou ao ponto de enviar Jesus Cristo a esse mundo, para que Ele pudesse nos salvar, nos redimir, nos libertar, nos perdoar e nos levar a uma nova vida na presença do Pai. Portanto, todos os dias são dias de celebração. Você pode dizer amém? Todos os dias Jesus realmente está conosco e quer manifestar a sua presença, a sua graça, o seu amor sobre nós, e manifestando o seu poder em nossas vidas. Aleluia. É interessante, quando nós vamos, por exemplo, em Atos, capítulo 17, você não precisa abrir, eu vou apenas citar o texto. É o momento que Paulo está em Atenas, ele vai lá pregar o Evangelho, e ele viu muita resistência ali em relação à pregação que ele ia fazer, E aí ele usou algo que era próprio deles, que era dentro do contexto da religião deles. Paulo encontrou ali um monumento ao Deus desconhecido. E aí Paulo pegou e disse: olha, é este Deus a quem eu prego, é este Deus a quem eu prego. Então ele usou uma figura, um contexto da realidade dos atenienses, para pregar o Evangelho, para falar acerca do Deus vivo. E muitos, a Bíblia diz, que se converteram e creram em Paulo, creram na mensagem que Paulo estava anunciando. Então, quando nós falamos sobre o Natal, ainda que tenha algumas origens pagãs, algumas origens que não tem muito sentido, segundo a tradição da palavra de Deus, nós podemos usar essas coisas como meios de abençoar as pessoas, de ministrar a verdade, ministrar a palavra verdadeira do Senhor. Você pode dizer amém? Podemos usar esses momentos de uma maneira muito rica para anunciar a palavra de Deus. Quando nós levando aos extremos,
Porque muitas vezes a gente pode pegar verdades, pegar, por exemplo, situações, né, sobre o Natal, por exemplo, origens pagãs, né, e há um perigo de nós usarmos isso, ou esta verdade, né, e nos tornarmos outra palavra, legalistas, né? Nos tornarmos legalistas. O que nós devemos fazer, por exemplo, é usar estas coisas para alcançar as vidas que não conhecem verdadeiramente Jesus. Amém? Amém, queridos? Quantas vezes você pode participar, às vezes, de momentos, né, de ceia na família, com amigos, e ninguém, né, muitas vezes acontece isso, ninguém pensa sobre Jesus. A turma come, bebe, né, Feliz Natal, troca os presentes, e ninguém fala sobre Jesus Cristo. Se você está presente, que tal? Que tal você não lembrar acerca daquele que é o aniversariante? Não é verdade? Espera aí, gente, não estamos esquecendo do aniversariante. Não é verdade? E aí, que tal a gente agradecer a Ele, né? Ele que deu a sua vida por nós, que nos tem amado tanto, que... Amém, queridos? Então, usar como um meio, como um instrumento para você alcançar o coração das pessoas, levá-los a provarem realmente, na verdade, do amor de Deus. Então não podemos perder as oportunidades. E aí, tratando essas questões, né, Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele chega aí a extremos para mostrar a liberdade que temos para vivermos a nossa fé de uma maneira verdadeira, né, e eficaz. Paulo chega ao ponto de dizer, lá em 1 Coríntios 8, você anota em poder, em 1 Coríntios 8, ele diz assim: agora, pois, que dizer sobre isso? Devemos comer carne sacrificada aos ídolos? E aí ele diz: ora, todos sabemos que um ídolo não é realmente o Deus, e que há um único Deus e nenhum outro. De acordo com algumas pessoas, há uma grande quantidade de deuses, tanto no céu como na terra. Nós, porém, sabemos que há um só Deus, o Pai, que criou todas as coisas e nos fez para que fôssemos dele. E cremos que há um Senhor, Jesus Cristo, que fez todas as coisas e nos dá a vida. Contudo, alguns cristãos não compreendem isso. Foram acostumados a pensar nos ídolos como se tivessem vida, e que a comida oferecida a eles estava sendo oferecida a deuses verdadeiros. Assim que o comem desse alimento, isso os inquieta e fere sua consciência sensível. Lembre-se tão somente que Deus não se importa se comemos isso ou não. Não ficaremos piores nem melhores se comermos ou não comemos. Tenham cuidado, entretanto, para não usarem sua liberdade para comê-lo, a fim de não levarem algum irmão em Cristo, cuja consciência é mais fraca do que vocês, a cometer pecado. Sabe, aqui é um princípio. Paulo leva ao extremo, dizendo assim: olha, você é livre. Que lá era comum isso, né? Até no mercado se vendia carne sacrificada aos ídolos.
Então Paulo diz assim: olha, você é livre para sentar lá com o pessoal e comer carne que foi sacrificada aos ídolos, porque os ídolos nada são. Amém, queridos? É isso que Cristo está falando. Então pode comer picanha, costela. Abriu a fome. É o que Paulo está dizendo aqui: olha, vocês têm liberdade para ir lá comer. Só um detalhe: não use da sua liberdade para confundir o irmão, para escandalizar o irmão, que é mais fraco na fé, que ainda acha que aquela carne realmente sacrificada aos ídolos, creio que realmente os ídolos são alguma coisa. Então são cristãos infantes, crianças em Cristo, que não têm entendimento. Então olha, se é um irmão, então não faça. Então o que eu estou querendo dizer sobre isso? Há muita discussão sobre árvore de Natal, guirlanda, o que mais? Hein? Reis magos, reis magos. Tem coisas que são flagrantemente erradas, mas estamos dizendo sabe, queridos, há coisas, não pode dizer assim, ao irmão que fez porque há muitos cristãos que fazem isso, que ele fez uma árvore de Natal, então ele está em pecado. Irmãos, eu creio que tem que ter um entendimento, e cada um tem que ter maturidade em Cristo. A Bíblia diz: todas as coisas são lícitas, em todas convém. Todas as coisas são lícitas, mas não deixarei combinar por nenhuma delas. Então e a Bíblia diz assim: aquele que faz não crendo, não por fé, peca. O que eu estou querendo dizer com isso? É que nós não podemos estar fixados em determinadas coisas. Nós temos que ter uma visão mais ampla. Como Paulo levou o extremo, olha, comer carne sacrificada aos ídolos, não tem problema, porque o ídolo nada é. Amém, queridos? Em relação às festas do Natal, há tantas coisas que são usadas por cristãos no mundo todo. Então nós não podemos ser legalistas, estar realmente trazendo juízo sobre aquele que usa determinada coisa. Amém, queridos? Nós temos que saber discernimento, para que realmente não tragamos juízo sobre irmãos. Estamos entendendo? Então o que vimos aqui nessa questão da carne sacrificada aos ídolos é um princípio. É o princípio que temos a liberdade, desde que esta liberdade não traga confusão, não traga engano, não escandalize as pessoas. Você pode dizer amém? Amém. E aí nós entramos, como a Bíblia diz, estamos no mundo que somos dele. Então nós entramos na cultura como sal da terra e luz do mundo. Você pode dizer amém? Para salgar, para abençoar, para transmitir a verdade, para ser luz, para tocar as pessoas com a graça de Deus. Pode dizer amém? Amém. Romanos 14, 17 a 22. Esse texto Paulo nos lembra sobre o verdadeiro significado do reino de Deus e
como os costumes culturais, se não corrompem a nossa fé, podem ser oportunidade para ministrar ao coração das pessoas. Nesse capítulo, nesses versículos, Paulo diz assim: porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz, alegria no Espírito Santo. Porque quem nisto serve a Cristo, agradável é a Deus e aceito aos homens. Sigamos, pois, as coisas que servem para a paz e para a edificação uns para com os outros. Não destruas por causa da comida a obra de Deus. É verdade que tudo é limpo, mas mal vai para o homem que come com escândalo. Bom é não comer carne, nem beber vinho, nem fazer outras coisas em que teu irmão tropece, ou se escandalize, ou se enfraqueça. Tens tu fé, treina em ti mesmo diante de Deus. Bem-aventurado aquele que não se condena a si mesmo naquilo que aprova. Amém, querido? Então nós, em meio à cultura, nós temos tantas coisas. Por exemplo, falando de uma cultura, da questão mais ampla acerca da cultura, em cada povo, por exemplo, Silva está lá na Espanha, né? Há coisas próprias da cultura espanhola. Por exemplo, há coisas próprias da nossa cultura que, se você for lá e falar ou ter aquela atitude, vai escandalizar. Percebe? Você vai ser missionário lá, então você tem que se adequar ao tempero da cultura. Há coisas, por exemplo, que para nós é tranquilo. Então eu uso o exemplo do café. Eu gosto muito de café, né? Muito mesmo. Pastor Paulo, mais ou menos, né, pastor? Gostamos de café. Agora, se eu for lá para Oxixi, não vou, se eu for, chego lá, vejo a plaquinha: proibido tomar café. Ou então, para eles, para os irmãos conchichianos, é escândalo tomar café, é pecado. E aí o que eu vou fazer? Para mim não é pecado tomar café. Tomei a vida toda, tenho paz, tranquilidade, a minha fé permite tomar café. Mas a minha lei, a lei da liberdade, não me permite ir além, né, do respeito à fé do meu irmão. Você pode dizer bem? Daí que diz o texto: a minha fé, né, cada um, aqui no final diz assim: treina em ti mesmo diante de Deus. Bem-aventurado aquele que não condena a si mesmo naquilo que aprova. Então há coisas culturais, e aí cabe também a questão do Natal. O Natal se tornou uma cultura do mundo ocidental, sim ou não? É uma cultura. Então nós precisamos ter sabedoria de como viver em meio a essa cultura, sem abrirmos mão dos valores da nossa fé. Você pode dizer amém? Amém. E aproveitar, né? Sermos luz, sermos sal, abençoados. Então nós temos que ter sabedoria, irmãos, porque há tantas coisas, sabe? Há coisas que vão além. Você pode pensar em muitas coisas. Por exemplo, Paulo fala assim: o presbítero tem que ser marido de uma só mulher. Queridos, há lugar que o homem pode ter 5 mulheres, desde que ele seja capaz de sustentá-las. A lei permite. Então você vai para determinados lugares do mundo,
que a igreja tem lá pessoas se converteram, homens com 5 mulheres, 10 filhos, 15 filhos. Eu não queria ser pastor de uma igreja dessa, eu não entendi. Dentro de uma mulher só, a gente já imagina assim, 5 sócios. Agora, por que eu estou dizendo isso? Voltando lá que o Paulo disse, o presbítero seja marido de uma mulher. Por quê? Porque ele é padrão. Ele vai ensinar. Ele vai trazer os princípios e valores do reino de Deus. Amém, queridos? Para sarar, para curar a cultura. Você pode dizer amém? Amém. Para levar também a cultura daquilo que a cultura está doente. Levar a cura dessa cultura, levá-la realmente a viver dentro dos princípios do reino de Deus. Percebe? Eu estou levando a extremos, mas nós temos uma cultura. Então, como vivemos dentro da cultura que estamos, inseridos? Temos que saber julgar todas as coisas e usar de alguma maneira a cultura para pregar o Evangelho, para anunciar as boas novas do reino de Deus. Você pode dizer amém? Então, que Deus realmente esteja nos abençoando nesses dias. Amém? Que Deus esteja nos abençoando, nos fazendo realmente sermos luz e sal da terra, sermos instrumentos de Deus, abençoarmos as nossas famílias, aqueles que ainda não conhecem Cristo, amigos, pessoas do trabalho, que possamos estar anunciando o Evangelho, porque quer queira, quer não, as pessoas estão com o coração mais preparado para ouvir, é verdade? Então é um momento oportuno de nós usarmos para anunciarmos o reino, anunciarmos a Jesus Cristo como Salvador e Senhor, e que Ele seja glorificado em nossas vidas e através das nossas vidas, amém? Que Deus nos abençoe, que Deus nos dê sabedoria, de estarmos em meio à cultura, de usarmos aquilo que a cultura muitas vezes nos apresenta, mas sempre tendo sabedoria, discernimento, para separarmos aquilo que que contamina, aquilo que está completamente contrário à palavra de Deus, aquilo que não edifica, e assim possamos ser luz e sal da terra, sermos instrumentos de Deus para abençoarmos muitas pessoas. Quantos podem dizer amém?